O camelo passar pelo fundo de uma agulha? O que significa essa expressão? É o tema do nosso novo vídeo. Sejam bem-vindos a este humilde canal. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Peço humildemente que você abra sua Bíblia em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 19, versículo 24. Enquanto você localiza o texto, quero aqui expressar a minha gratidão a todos que assistem nosso conteúdo. Deixa o like, deixa o comentário, compartilha, nos ajuda em oração, deixando aqui também suas críticas e sugestões. É muito importante a sua interação aqui no canal. Que Deus vos abençoe. Amados irmãos, o que significa o camelo passar no fundo de uma agulha? Abra sua Bíblia em Mateus 19, 24, que está escrito: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O que Jesus quis dizer com esta expressão? Existem aqui algumas interpretações, em especial três. Vou dar as três interpretações e falar o que eu acho na minha humilde opinião. Muitos afirmam que não era uma agulha de costura, como algumas pessoas pensam. Essa é uma das primeiras interpretações, mas que Jesus estava se referindo às portas da cidade de Jerusalém. Pois eles falam que tinham portas que tinham duas folhas grandes, uma porta menor, e chamava-se olho de agulha. Veja só, então para o camelo passar, ele tinha que tirar sobre si o seu fardo, dobrar suas pernas e seu pescoço. Então ele deveria de imediato fazer isso para poder passar, tirar os fardos, né? Para ficar tipo um pouco menor, porque os fardos, o que ele usava, o camelo, ficava um pouco mais largo. Então eles dizem que isso aqui significa que devemos nos dobrar. Isso fala de obediência, né? Que a porta do reino dos céus é estreita, requer humildade, obediência. Esta é uma das primeiras interpretações. Outra interpretação acredita que é literal, pois como eu vos falei aqui, que muitos acreditam que existiam portas e as portas de Jerusalém, a cidade tinha muro, nem muro tinha as portas, mas dá-se a entender que não tem porta com esse nome em Jerusalém. Então muitos acreditam que é literal, que seria sim uma agulha. Outros acreditam que seria um erro de tradução, pois existem manuscritos originais que tem o nome camelo, se referindo a animal, mas a maioria, essa palavra camelo no grego significa corda ou nó, então não é animal, não é um camelo, mas seria uma corda, um nó de corda. Já existe esses três tipos de interpretação. Uns que acreditam que seriam as portas da cidade, outros que é literal, pois dá-se a entender que não tem esse nome com a porta, isso é um fato, tem o nome dessa porta, e outros também acreditam que seria um erro de interpretação. E muitas pessoas já me perguntaram o que é que eu acho acerca desse tema. Então veja só, aqui para nós entendermos qualquer texto, eu sempre falo isso aqui, acho que todos falam que pregam a palavra do Senhor, ou se não falam, deveria falar, devemos analisar o contexto. Qual seria o contexto dessa passagem? Aqui tem o encontro do jovem rico com o Senhor Jesus. E nesse encontro, o jovem, se você ler os demais versículos, ele faz um questionamento, chamando Jesus de bom mestre, e o que era necessário para conseguir a vida eterna, no versículo 16 de Mateus 19. Então Jesus Cristo fala que ele tinha que se desprender dos seus bens. Enfim, leia todo o texto, diz também que ele deveria guardar os mandamentos, mas em um dado momento da conversa, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Dá-se a entender que ele era apegado a seus bens. Quando Jesus propõe para que ele deixasse seus bens, dividisse com os pobres, diz a Bíblia que ele se entristece e sai. Então veja só, então o que podemos entender, dando uma rápida olhada aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Veja só, amados irmãos, aí Jesus chega, né, e diz que quando o versículo 22, o jovem ouvindo essa palavra retirou-se triste, que possuía muitas propriedades. Aí Jesus Cristo fala que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, usa a expressão: outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que entrar o rico no reino dos céus. Então o que é que eu entendo aqui? Essa expressão aqui seria uma hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem, um exagero proposital. Por exemplo, muitas das vezes o calor está demais e nós usamos a seguinte expressão: estou morrendo de calor. Não é que estamos morrendo de calor, ou estou morrendo de fome, significa que você está com uma fome descomunal. Ou seja, na minha humilde opinião, o significado dessa expressão é o seguinte: representa que o que uma pessoa rica, no caso aqui está falando do jovem rico, deveria fazer para ser salvo. Em primeiro lugar, desapegar-se dos seus bens, não colocar os bens, não é que é pecado ter posses e bens, mas não colocar os bens
acima das pessoas ou como uma grande prioridade, e se humilhar acima de todas as coisas e confiar em Deus. Então, aqui Jesus quer expressar a grande dificuldade que uma pessoa rica tem para entrar no reino dos céus. O apóstolo Paulo disse que os que querem ser ricos, está lá em 1 Timóteo, é 2, me fugiu a memória agora, mas fala assim um texto, que caem em loucas tentações, levam o homem à perdição. Aí ele diz que o amor ao dinheiro é raiz da espécie de todos os males. Nessa cobiça, muitos se transpassam com muita dor e negam a fé. Vamos ler? Acredito que é 1 Timóteo, deixa eu localizar o texto aqui para ler para vocês. 1 Timóteo, que eu acho que é capítulo 6, versículo 9 e 10. Vamos ler. É isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 e 10. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem o homem à perdição e à ruína. Tem pessoas que fazem de tudo para ser ricas, até fazem pacto com o inimigo, matam pessoas, inclusive os próprios pais, como temos casos aqui no Brasil, conhecidíssimos. Aí diz o versículo 10, porque o amor ao dinheiro, o problema não é ter dinheiro, o problema é amar o dinheiro, ele ser senhor da sua vida. Até tem um vídeo aqui no canal com o tema dinheiro, bênção ou maldição, assista. Será importante você ver esse vídeo, se for possível. Porque o amor do dinheiro é a raiz da espécie de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviam da fé, transpassam a si mesmo com muitas dores. Então tome muito cuidado no que se refere a finanças. Amados irmãos, espero ter ajudado você. Então, o que significa o camelo passar pelo fundo de uma agulha? Aqui foi uma hipérbole, ou seja, uma figura de linguagem, um exagero proposital, expressando uma dificuldade a qual uma pessoa rica ela tem para adentrar no reino dos céus, tendo que se desprender dos seus bens, se humilhar e confiar em Deus. Porque tem pessoas que batem no peito e dizem, meu Deus é o meu dinheiro no bolso. Eu já acho que você já ouviu ou já ouviu alguém falar. Um grande absurdo, né? O dinheiro se torna uma bênção como sabemos usar ele. Por exemplo, comprar um remédio é uma bênção, um passeio, um alimento, ajudar alguém, isso é muito bom. Mas tem pessoas que o Senhor da vida dela, o Deus da vida dela é o dinheiro. Então temos que ter muito cuidado. E o próprio Jesus disse, não podeis servir a Deus e a mamon, se referindo aqui às riquezas. Então tem que existir uma ruptura, tem que existir um equilíbrio. Ou você desapega-se, ou caso você tenha muitas posses, você tem que ter o coração em primeiro lugar voltado para Deus, dando a Deus a devida honra, a devida glória e a devida confiança. Espero ter ajudado você. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.